Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero passar um pouco de conhecimento para vocês sobre como aprender qualquer coisa difícil. Será que dá? Será que tem coisa que a gente não consegue aprender? Enfim, vou falar um pouco sobre isso e dar várias dicas aqui. Eu anotei várias, tá? E eu acabei de fazer uma pesquisa com vocês, ainda está rolando a pesquisa, para saber se vocês gostam de conteúdo mais longo, com bastante informação, ou conteúdos médios, ou até mesmo curto, direto ao ponto, onde você tira um monte de informação, só fala umas principais e pá. As respostas, então, até agora, é de que preferem conteúdos mais longos com bastante informação de qualidade. Então, reuni várias aqui. Então, provavelmente, esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, sim, porque tem bastante conteúdo que pode ser bem útil no seu aprendizado. Não sei se você está fazendo faculdade, se você está aprendendo, sei lá, programação, música, esporte, alguma coisa do tipo. Você vai ver que tem muita informação aqui que vai ser bem útil para você. Beleza? Então, vamos começar essa brincadeira. Em primeiro lugar, eu diria que é extremamente importante você focar apenas em uma fonte, mas ter ali uma ou duas fontes como referência. Mas você vai focar na metodologia de uma só, porque não dá para focar em duas, né? Não dá para seguir duas metodologias, mesmo que sejam ótimas. Mas seguir duas metodologias ao mesmo tempo, isso vai te bagunçar. Então, escolhe uma, foca nela por um tempo, e a outra, você vai usando ali, às vezes, para você pegar umas ideias diferentes, que às vezes aquela pessoa que está te passando informação, uma metodologia, um professor, alguma coisa, ela não está te passando, não porque está errado, mas é o jeito dela, alguma coisa, e de repente um outro fala sobre algum ponto, alguma opinião diferente, e vale então você ter às vezes duas opiniões ali sobre alguma coisa. Eu acho importante. Mas mais importante do que ter duas é seguir uma só. Porque se você não seguir, se você ficar, esse professor é excelente, vou seguir o que ele está falando. O outro professor também é excelente, vou seguir o que ele está falando. Você vai ficar maluco e nada vai dar certo, porque muitas vezes você precisa de um processo, de um tempo aí praticando e tudo mais. Tá? Então, escolhe uma pessoa, segue a metodologia dela. Não importa o que for, pode ser no esporte, na música, nos estudos aí para vestibular, Enem, essas coisas, ou mesmo se já está na faculdade, está aprendendo alguma coisa mais difícil, segue uma pessoa. Pode ser também, às vezes, você está aprendendo, os professores na faculdade às vezes não ensinam muito bem, pega vídeos que vão te auxiliar e aí tenta seguir alguns que você gosta mais, beleza? Outra coisa que considero bastante importante é a gente anotar, porque quando a gente anota, a gente está, de certa forma, mandando mensagens para o cérebro. Então, você pode anotar do seu jeito, crie a sua metodologia de anotação. Pode anotar escrevendo, ou você pode fazer anotações tipo desenho, mesmo que seja desenho bem infantil mesmo, sabe aquelas coisinhas que você fala, nossa, eu não sei desenhar, mas eu gosto de fazer alguma coisa que eu capto mais a mensagem. Se você souber desenhar, quiser fazer coisas mais elaboradas, mesmo que você faça depois, por exemplo, um mapa mental mais sofisticado, você pode fazer também, porque tem gente que aprende mais visual. Então esse é outro ponto. Identifique qual é a melhor forma para você aprender. As pessoas são diferentes. Algumas gostam mais de ler e escrever, outras gostam de ouvir um audiolivro, por exemplo. Conseguem fazer outras coisas enquanto ouve. Eu, por exemplo, não gosto. Por exemplo, eu já vi pessoas que falam que fazem academia ouvindo audiolivro. Eu não gosto, eu não presto nem atenção no treino e nem atenção no audiolivro. Então eu preciso estar fazendo alguma coisa bem tranquila para eu estar ouvindo o audiolivro ao mesmo tempo. Tá? Então algumas pessoas funcionam de um jeito, outras vão funcionar de outro. Você tem que identificar o que funciona para você. Não tem algo pronto. Algumas coisas podem ajudar mais a maioria, mas outras é algo bem individual. Então identifique como é bom você anotar, como você gosta mais. Não só na hora que você está anotando, mas na hora que você vai revisar. Porque você vai ter que revisar os conteúdos, vai ver. E aí, está captando a mensagem? Ou você anotou por anotar e agora não está entendendo o que você anotou? Então, identifique o que depois, quando você revisa, você capta a mensagem. Beleza? Outra coisa que eu considero bastante interessante é quando a gente repete em voz alta alguma coisa. A gente pode estar assistindo a aula ali, claro,
numa sala de aula não vai dar. Mas se você está assistindo, por exemplo, um vídeo no YouTube ou um curso online, você consegue às vezes repetir ou mesmo pausar e tentar explicar aquilo que você acabou de aprender, uma explicação rápida para você mesmo. Ainda é para você mesmo. Depois vou falar mais sobre esse ponto de explicar e tal. Então, tenta repetir o que você está lendo, o que você está ouvindo, alguma coisa do tipo, aquele tópico ali. Outra coisa que é uma das que eu considero mais importantes é você praticar bastante. Na minha visão, é a prática que vai fazer toda a diferença. E aí, depende do que você está estudando, né? Ou aprendendo, o que for. Pode ser programação, pode ser exercício, pode ser música, o que for. Vai depender do que você está aprendendo para você buscar exercícios que dê para você fazer. Então, algumas ideias que eu anotei aqui. Por exemplo, você pode replicar pessoas de algo que você esteja fazendo. Isso é algo que eu gosto bastante. Por exemplo, se você está aprendendo programação, não tente criar exatamente o seu agora. Você está aprendendo ainda. Então, copia geral. Copia um monte de gente. Mas não é copiar para você ganhar dinheiro com isso. É copiar para você fazer exercício. Então, copia. Você está aprendendo programação, de repente, de sites, alguma coisa do tipo? Copia ali o site. Está aprendendo algum outro tipo de programação? Copia aquele negócio. Tenta replicar aquilo. Não pegar o código, copiar e colar. Não é isso. Copia a ideia e tenta realizar aquela coisa que você está fazendo. Ah, você está aprendendo algumas coisas, sei lá, gastronomia. Tenta replicar uma receita. Então, alguma coisa do tipo. Vai replicando. Como se fosse uma cópia mesmo. Entendeu? Depois, com o tempo, você vai ter mais ferramentas à sua disposição onde você vai conseguir usar a criatividade e colocar o seu jeito. Aí sim, você já aprendeu mais, você tem mais opções ali dentro de você, tem mais bagagem, você consegue aplicar mais do seu jeito, ser mais criativo. Então, no começo, na minha visão, é muito bom replicar as coisas que a gente encontra por aí. Se você estiver, por exemplo, fazendo vestibular, estudando para vestibular, uma das coisas que eu considero extremamente valiosa é você pegar as provas que você vai prestar, digamos que você vai prestar, sei lá, FUVEST, Unicamp, Unesp, não sei. Pega as provas de anos anteriores e faz tudo, de vários anos, não só do ano anterior. A gente está em 2023, vai fazer de 2022 até, sei lá, 2010 se tiver, vai fazendo. Replica, para você pegar como que aquela galera pensa para construir as provas deles. Então você vai aprendendo também sobre aquele tema. Uma coisa que é importante a gente entender, vestibular não é conhecimento. Muitas pessoas têm mais conhecimento sobre determinados temas e não passam em determinados vestibulares, enquanto outras que não tinham acertaram mais, porque souberam fazer aquele vestibular. E você vai ver que é bem comum pessoas que vão muito bem numa prova muito difícil, por exemplo, vai bem na FUVEST, aqui na USP, mas não vai bem em outra que às vezes não é tão difícil quanto a FUVEST. Por quê? Porque aquela pessoa aprendeu a FUVEST, a metodologia, o jeito da FUVEST. No outro, ele nem estudou, nem sabia. Então, o conhecimento que ele tem não é um verdadeiro conhecimento da vida, de tudo aquilo que ele estudou. É uma pegada mais de fazer aquela prova. Então, se você está focado em passar em um lugar, o que você tem que aprender mesmo é passar. Você não tem que aprender a dominar aquele conteúdo ali. Você tem que aprender a passar. Saber, lembrar daqueles conteúdos, daquele jeito, como você consegue ser mais rápido naquelas provas e tudo mais, lendo, né? Então você já sabe um pouco das pegadinhas que aquele grupo que fez a prova já costuma fazer, entendeu? Então você pega a manha ali. Então isso não tem a ver com conhecimento de vida, de história, de química, blá, blá, blá. Óbvio, você vai ter que estudar, você vai ter que saber um tanto, mas também tem a ver com saber como aquele grupo pensou para fazer as provas para quem vai prestar, certo? Então, essa é uma forma. Então, você vai fazer os exercícios, você pode criar seus exercícios, porque às vezes a gente não encontra exercícios por aí, né?
falando de novo de vestibular, você consegue encontrar muito simulado, tá? Então, simulado e provas antigas você consegue encontrar. Mas outras coisas que a gente está estudando, nem sempre a gente consegue encontrar exercícios, sei lá, caderno de concurso, de matéria tal, nem sempre a gente consegue. Ou você está na faculdade, você quer exercícios daquilo, onde você vai encontrar? Ou você está, sei lá, praticando algum esporte, você quer se desenvolver, onde você vai encontrar exercícios? Você tem, mas nem sempre é fácil de encontrar. Então, às vezes, você pode criar do seu jeito algum exercício. Por exemplo, digamos que você esteja aprendendo Excel, a gente fala de Excel aqui no canal. Então, digamos que você esteja aprendendo Excel. E você não tem exercício daquilo que você queria exatamente na sua realidade. Porque às vezes você tem outros exercícios, mas não é exatamente aquilo que você precisa. Então, você visualiza um cenário na sua realidade, seja dentro da sua empresa ou não, se você ainda não trabalha, mas você imagina um cenário que você pode usar aquilo. E aí você tenta criar aquilo. Você pode errar inúmeras vezes, mas você vai tentar criar aquilo que você precisa, que vai ser útil no seu exercício. Entendeu? Então você pode criar os seus próprios exercícios. Outra coisa que eu acho fundamental é você ter paciência com o processo. Muitas vezes a gente está aprendendo algo que é novo para a gente, aquela matéria daquele jeito. É um conteúdo que às vezes a gente não teve contato antes. E aquilo pode parecer dar um nó no cérebro. Digamos que você tem um professor ali que está falando daquela matéria, tudo difícil e tudo mais, e você não está entendendo nada. Então, você ter paciência, que muitas vezes não será na primeira vez em contato com aquilo que você vai aprender de fato, é muito importante. Então, você vai entender que a gente não aprende numa linha reta. A gente aprende no que eu considero em círculos. Então, por exemplo, você começou num conteúdo aqui. Está um pouquinho difícil. Você vai seguir um pouco. Aí depois você vai voltar, você vai revisar aquilo, de repente você assiste uma outra aula de um outro professor, mas daquele tema, você vai voltar. Você vai começar a perceber que aquilo que parecia um caos está começando a fazer sentido. E aí você vai para frente de novo. E você vai perceber que muitas coisas começam a se ligar. E aí você vai voltar de novo. Então você vai, avança e volta, avança e volta. Cada vez que você volta, você aprende algo novo, de um jeito diferente, e capta mais aquilo que você achava, pelo menos, que já tinha aprendido. Você vai perceber que muitas vezes aquilo que você achava que tinha aprendido ainda não aprendeu. Então, esse é um ponto interessante, né? Por isso eu considero extremamente importante a gente ter paciência. Que no primeiro contato pode saturar a mente, a gente pode cansar, a gente pode falar, nossa, esse conteúdo está denso, e às vezes está denso mesmo, e às vezes é muita informação. Esse é o ponto, às vezes ela não é tão difícil, mas é muita informação. E o muita informação dá um cansaço absurdo, fica parecendo que é extremamente difícil. Então, a gente tem que entender um pouco isso, ter um pouco de paciência, ir e voltar, que a gente vai começando a pegar aquele conteúdo. Outra coisa que eu acho muito bacana é tentar explicar aquele assunto para um leigo. Então você vai tentar transformar aquele assunto técnico na linguagem que o leigo entende. Não adianta você querer falar bonito, parecer que você é um cientista maravilhoso, para uma pessoa que não é da área. Então você tem que explicar uma coisa para quem não é da área, de uma forma que aquela pessoa, naquele nível dele, entenda. Tem uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás, na verdade não ouvi, eu li, que acho que era um presidente de uma empresa e ele não era técnico. Ele não era técnico naquela área da empresa. Ele não era, digamos, vamos imaginar aqui, uma empresa de engenharia, ele não era engenheiro naquele segmento. Ele era o CEO. E aí perguntaram para ele como é que ele conseguia conversar com aquelas pessoas técnicas e pegar as informações e saber, né, filtrar o que vai fazer para a empresa. Então ele falou assim, eu peço para que eles me expliquem como se eu fosse uma criança de 2 anos de idade. Então, de fato, quando você está aprendendo algo, o ideal para saber se você sabe mesmo é ensinar uma pessoa que não sabe nada, sem que você use palavrinhas do meio que disfarcem o seu desconhecimento, mas que fica parecendo que você sabe muito, porque aquela pessoa não sabe nada, ela não estuda aquilo. Né? Então é como você pegar um advogado que vai conversar com um médico. O advogado vai usar os termos dele, vai parecer que ele é extremamente inteligente, mas às vezes ele não está nem sabendo
tanto assim quanto ele sabe se ele fosse conversar com outros mais gabaritados da área dele, da mesma forma o médico. Se ele for conversar com um advogado e ficar querendo usar os termos do médico, ele pode parecer muito inteligente, mas às vezes ele sabe pouco. Só que para o advogado, que não sabe nada de medicina, ou para o médico que não sabe nada de direito, vai ficar parecendo que ambos sabem muito, né? Então esse é o ponto. Tente explicar para uma pessoa que não sabe nada daquele tema e incentive essa pessoa a te fazer perguntas. Porque aí, quando você se desestabiliza, você vai procurar respostas para aquilo e você vai ver se você sabe mesmo ou não. Claro que muitas vezes o leigo não vai saber fazer as perguntas mais inteligentes naquela área porque ele é leigo. Então, também cabe a você tentar pensar em perguntas e você tente responder essas perguntas para você mesmo. Enquanto você não conseguir responder determinadas perguntas, você tem que continuar revisando aquele conteúdo. Se você não sabe responder algumas perguntas do leigo, não adianta você ficar bravo com o leigo, ficar com raiva de perguntas. Volte a estudar, depois tente explicar de novo. E o leigo que eu estou dizendo, às vezes pode ser sua esposa ou seu marido, pode ser seu filho, seu pai, sua mãe, seu amigo, alguma coisa. Você pode, de repente, tentar fazer uma palestra para sua família. Uma palestra, pega ali sua família, vamos supor que sua família tenha 4 pessoas, contando com você 5. Você reúne as pessoas e tenta fazer uma palestra para eles. E abre para perguntas. Então você vai ver que você começa a se desestabilizar com perguntas. Por quê? Porque é imprevisto. Você não sabe qual pergunta vai vir. Então você tem que estar mais preparado. E aí você não tem problema você não saber responder. Você vai voltar depois para estudar e vai tentar responder aquelas coisas. Então tudo isso vai fixando mais o conteúdo para você. Essa é uma ótima forma. Outra forma muito interessante é você ensinar. Então aqui você está tentando passar a informação para um leigo. Mas você também pode tentar ensinar esse conteúdo para alguém que sabe menos que você e tudo mais. Então, como você pode de repente fazer isso? Uma ideia é você criar projetos. Crie projetos. Por exemplo, digamos que você esteja aprendendo programação, ou esteja aprendendo física, você adora física, ou química, ou culinária, ou qualquer outra coisa, marketing digital. Você adora aquele tema, está estudando, quer aprender mais. Qual ótima forma de fazer isso? Passar esse conteúdo adiante. Porque quando você passa esse conteúdo adiante, você se força a aprender de novo e lapidar a sua forma de transmitir isso. Então, para você lapidar isso, você vai ter que estar com esse conteúdo mais forte dentro de você. Porque senão você não vai saber escrever um texto, fazer um vídeo sobre aquele tema. Então você tem que ter um pouco mais de conhecimento, mesmo que seja um conhecimento de estudante. Não tem problema ser um conhecimento de quem está estudando. A ideia não é você ser um professor e se colocar como especialista. A ideia é se colocar como um aprendiz. Então você pode criar um blog, compartilhar ali, sei lá, vamos falar de programação. Você pode compartilhar ali aquilo que você está estudando. Então vai lá, foca em Python. Você vai lá e cria um projeto em cima disso. Outra coisa, falando ainda em projeto, você pode simplesmente pegar isso aí, ao invés de você só ensinar, você pode criar os seus projetos. Então você imagina que você está aprendendo a programar, você vai lá, tem o seu blog, cria os seus projetos, faz os seus erros e acertos, compartilha no seu blog, os seus aprendizados. Então, ou nos vídeos. Canal no YouTube está aí para isso. Então tem muita coisa que você consegue fazer criando seus próprios projetos. Ah, é na música, não tem como criar um blog? Tem também. Mesmo na música você pode criar um blog, um canal no YouTube para falar de música de uma forma mais profunda, onde você coloca os seus aprendizados. Também você pode fazer os seus covers da vida. Você pode tentar tirar músicas, você pode participar de uma banda de iniciante, onde você vai se forçar mais a entrar em desafios. Ah, no esporte dá para fazer? Dá para fazer também. Você pode começar a participar de competições de amador, você pode começar a observar outras pessoas e se colocar certos desafios para o seu nível de conhecimento ali, de preparo e tudo mais. Depois você tenta evoluir, vai numa prova que é um pouco mais difícil, por exemplo, ou tenta replicar exercícios que são um pouquinho mais difíceis, nada de exagerar para não se machucar. Então, uma coisa que você vai tentando construir
projetos dentro daquilo que você quer aprender. E você também pode compartilhar os seus aprendizados. Você é um atleta, você é um músico, alguma coisa do tipo, você pode compartilhar os exercícios, por exemplo, que você tem notado mais diferença para você, falando no esporte, né? Exercícios que você tem notado mais diferença para você, o que tem melhorado, forma de respirar, forma de pisar, de bater, sei lá, o esporte que você estiver fazendo, né? Bater com a raquete, alguma coisa do tipo. Você vai explicar, olha, tem funcionado melhor para mim, isso e aquilo. Para você, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando e tudo mais. Pronto. Então você se comunica com pessoas que também estão interessadas em aprender daquele jeito, né? Não é só assistir, por exemplo. Você não vai só falar de futebol. Não, você está aprendendo futebol? Você vai compartilhar os seus aprendizados sobre futebol. Enfim, uma coisa mais de ensino mesmo, né? De compartilhar conhecimento querendo que os outros também aprendam. Essa é uma parada. Beleza? Então, crie os seus projetos. Eu não tenho como dizer qual é o projeto ideal para você. Crie, imagine o que você está querendo aprender e crie, porque você vai respirar aquilo. Conforme você vai respirando aquele conteúdo, vai mergulhando naquele conteúdo, você vai aprender muito mais. Você vai se forçar mais, você vai aprender muito mais rápido sobre aquilo. Pode ser a coisa mais difícil que você achar, pode ser aprender a tocar piano, bateria, programação, o que for. Quanto mais você focar naquilo, mergulhar, então você pensa o seguinte, imagina que você está estudando a parte teórica, você está criando seus exercícios e ainda você está criando um projeto onde você compartilha, testa e tal. Você acha que você não vai aprender muito mais rápido do que aquela pessoa que só está ali na parte teórica e quando pode faz algum exercício e olhe lá se faz, né? Muita gente nem faz exercício de nada, só fica aprendendo na parte teórica, assiste um vídeo, acha que está estudando. É diferente assistir um vídeo, mesmo que seja uma aula, é diferente de estudar ativamente. Então presta atenção tudo nisso que você vai ver que você vai aprender muito mais rápido, mesmo coisas difíceis, tá? Então agora algumas dicas para você que quer estudar. Estudar mesmo, né? Numa parte mais teórica, aquela coisa, sentar a bunda na cadeira e blá, enfim. Ou mesmo fazer uma prova, tá? Em primeiro lugar, relaxe. Tá, isso parece fácil falar. Relaxe. Não, mas é verdade. Por quê? Muitas vezes a gente está na correria do dia a dia, sei lá, você foi estudar de manhã, sei lá, foi para a escola, para a faculdade, alguma coisa, já chega correndo em casa e já precisa estudar. Então você está numa dinâmica acelerada, o seu cérebro está acelerado, o seu corpo está acelerado. Então você precisa acalmar o seu cérebro de fato. Você pode fazer isso de algumas formas, uma delas é fazer uma respiração, exercícios de respiração ou respiração profunda. Só de você fazer isso, às vezes só de você ter me acompanhado, vendo eu fazer isso, você já dá uma acalmada. E você fazendo isso, replicando isso, você vai ver que você vai acalmando, vai assentando o seu cérebro. Você vai ficando pronto para começar a estudar. Isso vai captar mais informação. Seu cérebro vai começar a entrar num estado de aprendizado. Ele vai captar muito mais. Outra forma de fazer isso, de assentar, é meditar. Pode ser meditação rápida, meditação de 2, 5, 10 minutos, tá? Então é uma forma de você baixar a poeira e começar a se colocar num modo de estudo. Outra coisa que ajuda bastante são sons de fundo, mas sem letra, sem pessoas cantando, só o som de fundo e de preferência com os BPMs baixos, tá? Pelo que eu já ouvi falar aí, de 60 a 80 BPM, 60 a 70, te coloca num estado de estudo interessante. A música barroca tem um pouco disso, mas existem outras também, tá? Você pode procurar aí músicas para estudo, som de fundo para estudo, coisas do tipo. Você vai ver que ajuda, às vezes você vai baixando a poeira. Não precisa pôr alto, claro. Então, você põe num nível que no começo, nos primeiros minutos, você até percebe que o som está ali. Depois você vai entrando num estado de transe que você não percebe mais que o som está ali. E aí, aquilo te ajuda a se concentrar e não te atrapalha, mesmo o som estando ali, tá? Outra coisa é você criar um ambiente protegido. Então, protegido de ninguém te interromper, né, te incomodar ali. Então, às vezes você está estudando na sua casa ou no seu trabalho. E quando você está, por exemplo, em casa, seja trabalhando em casa, está estudando coisas para a sua área profissional, muitas pessoas acham que elas podem
que tá tudo bem abrir a porta a qualquer momento, bater na porta, falar alto e tudo mais, que isso não te atrapalha, ou que você está em casa e está tudo bem, não tem aquele peso de você estar na empresa e tal. Não é verdade. Você precisa criar um espaço, pode conversar com essas pessoas, olha, é importante para mim eu ter um espaço em que de períodos em períodos eu não seja incomodado, se precisar falar comigo, manda mensagem, a hora que eu puder eu vou olhar e se eu precisar sair para falar com vocês eu falo, ou se não eu respondo ali em algo mais rápido, mas claro, você vai deixar seu celular distante de você, sem notificação, para não ficar sendo incomodado com barulhos diversos, não só das pessoas na sua casa. Amigos, qualquer coisa, notificação, fica mandando barulho, isso vai te distrair, tá? Então, crie esse ambiente. Além disso, a bagunça também é um ambiente que pode atrapalhar. Se você tem muita bagunça ali no seu ambiente de estudo ou de trabalho, pode não parecer, mas distrai. Por outro lado, tem pessoas que funcionam muito bem com bagunça. Eu não sou uma delas, mas eu sei que tem pessoas que funcionam bem com bagunça. Então você tem que identificar qual é o seu jeito, o que vai funcionar para você. Seja para estudar, para trabalhar, para aprender o que for, enfim. Outra coisa também é cuidado com o excesso de informação. Tem muita informação de diversos temas aí, principalmente agora que a gente tem a internet com muito mais facilidade. Então tem muita informação. E informação não é conhecimento. E muita informação cansa e a gente não aprende nada. Então cuidado com muita informação, tá? Então agora eu vou deixar aqui o que eu considero a chave do sucesso no aprendizado do que for. Na minha visão, é a repetição e a persistência. Você vai repetir, 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 repetir e vai continuar persistindo ali. Você vai ver que você vai aprender muito. Você vai mergulhar naquele tema constantemente. Então, por exemplo, se você começa hoje a fazer alguma coisa e toda semana, eu não sei a frequência, né, a necessidade de frequência do que você vai fazer, tem coisas que dá para fazer uma vez na semana, tem coisas que precisa ser replicado mais vezes na semana, mas vamos supor que você faça uma coisa toda semana. Como você acha que você vai estar daqui 2 anos tendo feito toda semana aquilo? Estudado, ou aprendido, ou treinado, ou o que for, ou praticado, o que for. Toda semana você está ali. Você vai evoluir muito. E não tenha essa pressa. Tudo bem que a gente entende que certas coisas a gente precisa aprender mais rápido, tipo para passar num vestibular, porque vai ter a prova de repente no final do ano, ou passar numa prova da faculdade. Então a gente tem a prova, a gente precisa aprender mais rápido, isso é verdade, então tudo depende. Mas se você não tem isso, se o que você quer é algo que não tem esse prazo, não se coloque esse prazo para você ser excelente naquilo. Aproveite o processo, brinque no processo, divirta-se no processo, porque a sua vida é o processo, a sua vida não é o ponto final, sua vida é o processo. Se não está divertido, sua vida está sendo jogada no lixo. E o divertido que eu digo não é só palhaçada, alegria, não, mas está sendo prazeroso de alguma forma, mesmo os desafios estão sendo prazerosos, porque faz parte, está te ajudando a crescer, você está aprendendo bastante coisa e você gosta de aprender, você gosta de se desafiar. Então, o processo está sendo gostoso. Se o processo não está sendo gostoso, tente identificar como você pode deixar ele gostoso. Porque senão a sua vida fica um saco. A chance de você ficar depressivo é alta. Você não vai gostar mais daquelas coisas que muitas vezes você gostava antes. Porque ficou uma pressão enorme e tirou o prazer. Então, tente também relaxar e aproveitar o processo. Porque o processo é aquela história. Sua vida é o hoje. Então hoje você está no processo, sua vida é agora. Sua vida não é amanhã quando você souber, nem era lá atrás. Tudo isso não existe mais. O futuro ainda não chegou, o passado já passou. Então, e agora? O que você tem é agora. Você tem que aproveitar isso. De alguma forma isso tem que ser útil e prazeroso para você. E você vai repetir isso várias vezes. Então, se isso estiver ruim para você, o que você vai fazer? Sua vida vai começar a se tornar muito desagradável. E quando a vida se torna muito desagradável, as pessoas fogem para outras coisas. É bebida, é drogas, enfim, um monte de coisa, né? Relacionamentos ruins, gasta dinheiro à toa, enfim, um monte de coisa acontece. Então, fiz um compilado aqui de várias coisas que podem te ajudar a aprender muito mais rápido, até mesmo coisas difíceis.
Espero que tenha sido útil para você, tem muita coisa que ainda daria para falar, técnicas disso, métodos daquilo, de fato tem. Mas não vou ficar colocando tudo no mesmo vídeo, senão fica gigante. Tá? Mas eu acredito que aqui já tem bastante coisa que dá para você aproveitar e aplicar na sua vida. Beleza? Se você gostou, diz aí o que você achou, se você tem dúvidas, sugestões, alguma coisa, sugestão de tema ou complemento, o que você considera que seria interessante de fato para ajudar no aprendizado, diz aí embaixo para a gente compartilhar conhecimento um com o outro. Beleza? Então é isso, se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que a gente posta e compartilhe com todos aqueles que podem se beneficiar, seja com este ou com vários outros conteúdos que a gente já tem aí no canal. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!